Fala pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal oficial da Ferreira Ferrari Engenharia. Como vocês sabem, eu sou Bruno Ferrari, Nicolas Ferreira aqui com a gente. E antes de começar o vídeo, só para explicar o que aconteceu, de repente parou de ter vídeo, né? A gente sabe, nosso papel principal aqui na empresa é fazer obra, fazer reforma. Hoje os vídeos ainda é um hobby, então a gente teve que deixar um pouquinho de lado para cuidar dos nossos negócios. Mas hoje o vídeo é sobre o que, Nicolas? 10 dicas para economizar na sua reforma. Então, vem lá, 10 dicas para você poder economizar na sua obra de reforma e poder conseguir guardar um dinheirinho. A primeira dica do vídeo de hoje é a integração de ambientes. Ou seja, às vezes aquela construtora que permite você demolir aquelas alvenarias que são de vedações, né? Aquelas alvenarias que você pode de fato demolir, às vezes ali fazer uma integração entre a sala e a cozinha, ou às vezes uma integração entre a sala e a varanda. Isso facilita muito na entrada de iluminação natural, né? Ventilação também, ou seja, você consegue economizar num futuro, não necessariamente na obra, mas você tem que executar isso em obra para ter essa economia mais para frente. A segunda dica é sobre pedras naturais. A gente sabe, pedra natural é muito bonito, é muito bacana, mas infelizmente o custo é muito alto. Então a forma de você economizar é evitar soleiras, baguetes que usem mármores e granitos e pedras naturais. A gente sabe que às vezes algumas bancadas acabam tendo uma pedra natural, mas existem hoje diversos modelos e formatos, tamanhos de bancadas que a gente consegue fazer com outras pedras. E até um ponto muito importante também para passar para vocês é que bancadas em tons mais claros, elas são mais caras, e bancadas em tons mais escuros, elas são mais baratas, como por exemplo o preto São Gabriel. Vou deixar uma imagem aqui em cima para vocês verem como é que é. Aproveitando, a terceira dica, ela tem a ver também com pedras naturais, que é sobre bancadas. Como que a gente consegue economizar com as bancadas na obra? Hoje a gente tem diversos modelos de bancadas, como bancada de cimento queimado, bancada de porcelanato ou bancadas que são de pedras naturais, mas com tons mais claros, mesmo como o granito de São Gabriel e outras pedras, bancadas como o branco do Paraná e outros similares. A gente vai deixar algumas fotos aqui para vocês poderem dar uma olhada. Cozinha e banheiro sem azulejo. Só colocaria revestimentos acima da bancada da cozinha e dentro do box. A quarta dica é a aplicação de revestimento piso sobre piso. O que seria isso? Algumas construtoras elas entregam os revestimentos na cozinha, geralmente ali na região das paredes, né? Geralmente cozinha e área de serviço eles entregam um revestimento só. Nós realizamos a aplicação dos revestimentos piso sobre piso. Isso diminui o gasto de demolição, diminui o gasto de regularização dessas paredes e o custo, né, de tempo, etc. A obra ela consegue ir mais rápido também nesse sentido. Então você acaba economizando também nesse passo. Acaba ficando um desnível entre um revestimento e outro, mas quando vem a aplicação da marcenaria, esses revestimentos que são antigos, né, entregues pela construtora, eles são ocultos pela marcenaria e só fica de fato a faixa de revestimento. Então isso é uma excelente forma de você economizar na sua obra também. A quinta dica é trocar o reboco convencional por um reboco de gesso ou gesso liso sarrafiado. A gente sabe, areia e cimento hoje é uma matéria-prima constituída no Brasil, mas o gesso liso ele veio para ficar. Então é uma metodologia que a gente consegue fazer o mesmo trabalho que a gente tem num reboco comum, porém com o mesmo preço da areia e do cimento padrão, só que o acabamento fica mais fino, então você acaba tendo economia na hora da massa corrida. Porém, tem um ponto contra. Quando estiver em contato com a umidade, o gesso liso ele perde na hora, então o reboco ele ainda tem esse ponto pró em relação ao gesso. A sexta dica é móveis modulares. A gente sabe que móveis planejados é fundamental na obra hoje. Não tem como não ter um apartamento, uma casa sem os móveis planejados. Mas hoje a gente tem no mercado uma solução muito bacana que são os móveis modulares. São móveis que são pré-prontos com medidas já pré-determinadas pela fábrica. Às vezes você vai perder aquela sua personalização. Em vez de ter um móvel com 70 centímetros, a fábrica te fornece um móvel padrão com uma medida de 60 centímetros. Geralmente eles já vêm encaixotados com medidas padrões, né? Essa é uma excelente forma para você economizar bastante na sua parte dos móveis planejados. A sétima dica é referente a torneiras. Existem muitas torneiras hoje no mercado com diversos tons, rosé, tons dourados. A torneira que é mais barata hoje é a de inox.
que é aquele acabamento mais metálico. Então você pode hoje optar por essas torneiras em inox para conseguir economizar também na sua obra. E a oitava dica também é referente a acessórios de banheiros, que no caso são acabamentos, né? Registros de torneiras, de misturadores, etc. Também é a mesma coisa. Os tons mais diferentes, né, que são os tons dourados, preto fosco, o rosé principalmente também, eles são acabamentos mais caros. Então, se você optar pelos acabamentos metálicos em inox, você vai ter uma economia bem considerável no seu orçamento. A nona dica é aproveitar o revestimento que você está usando para fazer o rodapé do mesmo próprio piso. Tem cálculos hoje que a gente tem hoje no mercado de até 15% de economia. Sabe aquele piso que você colocou e sobrou 3, 4, 5 caixas, você não vai conseguir nem trocar na loja, nem vender para o seu vizinho e muito menos jogar fora? Você consegue aproveitar esses revestimentos para recortar e fazer de rodapé. A gente sabe que hoje tem opções de rodapé muito bonitas no mercado, mas ao mesmo tempo que aumenta o preço, aumenta a beleza. O rodapé de cerâmico, ele tem uma excelente resistência e você consegue usar em qualquer ambiente sem perder elegância. E a 10ª dica é referente à iluminação. Hoje no mercado nós temos diversas iluminações que conseguem fazer um jogo de iluminação no seu apartamento excelente, como por exemplo os perfis de LED. Porém, os perfis de LED eles são caros na instalação. Os perfis eles não são tão caros, mas a instalação deles, o eletricista que vai fazer isso no seu apartamento, ele vai cobrar um valor bem considerável. Então precisa reforçar o forro, precisa fazer as soldas de fita de LED e ele cobra por isso. Então o preço para a instalação ele é bem mais alto do que comparado com uma luminária de Croica, que é só você fazer um buraco e fazer a instalação dela nos fios que já estão pré-determinados. E agora a dica extra. Use a curva ABC a seu favor. Mas Bruno, Nicolas, o que é? Nicolas é fã. Nicolas. A dica extra é: use a curva ABC a seu favor. Você pode estar se perguntando, Bruno, Nicolas, o que é curva ABC? Curva ABC é uma metodologia que a gente usa no campo da engenharia para poder determinar os preços dos materiais, sendo o item A o mais caro, o que vai gastar mais, o B o mediano e o C o mais barato. Então você consegue direcionar para onde vai ser o gasto da sua obra. Às vezes você gasta muito numa construção, na parte da fundação, e chega na hora do acabamento, você não tem dinheiro. Então você consegue fazer uma ponderação melhor e consegue trazer para a sua obra um fluxo de pagamento e financeiro muito melhor. Bom, essas são as dicas que nós temos para passar para vocês, são uma das dicas mais importantes que nós temos aí no mercado e que vão com certeza auxiliar vocês na jornada da sua reforma ou da sua construção. Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Meu nome é Nicolas. Bruno, curte, compartilha e envia para aquele seu amigo que está querendo economizar um dinheirinho na obra dele.